Shabbat Shalom, amigos. Mais um Shabbat, mais uma Parashá. Estamos aqui eu, Mihael Malachi, chamado no Brasil de Miguel Malaki. Estou aqui em Beersheba, em Eretz Israel, na capital do Negev. Estou com Sam Stachauer, estou com José Adelso de Moraes. E hoje mudou o livro. Estamos agora no 5º livro da Torá, ou no 5º livro da Bíblia. Esse 5º livro chama-se Devarim. Devarim. Em português, Deuteronômios. Devarim significa palavras. Vem do verbo em hebraico ledaber. Ani diber, eu falo. Devarim, palavras. Em grego é Deuteronômio, que é palavra em grego. Em português seria palavras. Quem vai falar hoje da Parashá é você, Sami. O que você tem para falar da Parashá? Shabbat Shalom, pessoal. Estamos, de fato, começando o 5º livro da Torá, o livro de Devarim, e fico até feliz de poder falar do livro de Devarim, porque, para mim, é o livro mais lindo da Torá. É o livro onde a gente sente a presença de Deus, preocupado com todas as coisas. E, Miguel, que bom que você falou do nome Devarim, porque, a rigor, a liderança de Moshe está resumida neste livro, está apresentada. E a grande característica de Moshe como líder é que ele liderou todo este povo por 40 anos. Não foram 10 dias, não foram 15, foram 40 anos de liderança de Moshe no deserto. E vocês sabem que deserto em hebraico é Bamidbar. A palavra Davar e a palavra Bamidbar tem a mesma raiz. E vocês imaginam a dificuldade que Moshe tinha para lidar com um povo que mesmo Deus olhava para Moshe e dizia: esse povo é complicado, Moshe. Eu quero destruí-los. Eles são duros de serviço, eles não sabem o que é liderar. Porque a tarefa de liderar significa também saber obedecer. E Moshe foi um grande líder, porque ele sabia obedecer o Hashem, o Adonai Eloheinu, o nosso querido Yeshua HaMashiach. E o que aqui acontece é que, neste resumo, nós vemos como Moshe prepara o povo para continuar no caminho certo, na direção correta, não se confundir, não ir atrás de nada. E Moshe assume a gestão da próxima liderança em Devarim 1, nos versículos 13, 14 e 15, quando ele diz assim: tomai os homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossa cabeça. Então me respondestes e dissestes: é bom cumprir a palavra que tens falado. Tomei, pois, Moshe falando agora, tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz cabeças sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais, segundo as vossas tribos. Gente, olha só a importância do que nós estamos vendo aqui. Homens experimentados. São pessoas que tinham conhecimento de Torá, tinham conhecimento da essência daquilo que é a liderança de Deus e como obedecer da melhor maneira possível as instruções que Deus tinha dado. Eu gostaria de fazer um paralelo aqui com o seguinte. O povo entrou no deserto, saíram de um tempo de escravidão e vão enfrentar deserto, ou seja, não tem nada. Mas durante o tempo inteiro, esse povo teve de tudo. Esse mesmo povo tinha acabado de sair do Egito e viram o braço de Deus estendido, fazendo com que o povo do Egito fosse acordado para a vergonha dos deuses que eles tinham. Deus consegue fazer juízo contra todos os deuses do Egito pelo simples fato de ele ser Deus e ele tem poder. Então, era mais do que suficiente para Deus
poder mostrar o seu poder, a sua presença e o quanto ele era capaz de fazer. E, através da liderança que Deus queria impor ao povo de Israel, Moshe repete aquilo que Deus disse para ele em Devarim 1, 29. Então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais. O eterno vosso Elohim, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez convosco, diante de vossos olhos, no Egito. Caros youtubers espectadores, eu acho de que nós somos obrigados a olhar o cenário que Deus tinha montado para mostrar a sua grandeza, para mostrar o seu amor. Esse amor se confirma através de Yeshua lá para frente, e o José Adelson vai fazer uma revisão do que nós estamos dizendo, usando aquilo que Yeshua cumpriu como promessas. Miguel vai falar já sobre a Haftará, onde nós temos lições importantíssimas do resultado negativo das lideranças que assumiram o povo e levaram esse povo por caminhos errados. Mas a você, meu youtuber espectador, eu queria deixar uma mensagem. Não te assustes, não tremas, não te preocupes, porque se você estiver obediente ao que o Hashem mandou você fazer, e essa é a essência do livro de Devarim, você vai ter o privilégio de ver coisas que você não acredita. Sabe por quê? Porque Deus, em momento algum, encurtou seu braço. E Ele continua pelejando por nós, se nós esperarmos nele, se confiarmos nele. Miguel, está contigo. Sami, interessante, muito interessante essa paraxá, o livro de Devarim é praticamente um resumo dos 40 anos que Moisés ficou no deserto. Para você que gosta de sinopse de filme, você vai lá, você vai conseguir captar todas as histórias, o que foi falado, o que Deus falou, o que Moisés falou, o que eles sentiram, etapa por etapa. Então é um grande resumo mesmo, né? E aí a gente chega na Haftará. A Haftará é Isaías 1, de 1 a 27, né? Isaías é um profeta que ele quer colocar Israel no caminho, né? Ele quer colocar Israel no caminho. Isaías, ele sempre faz correções para Israel, mostra o que está errado, o que está mais para a direita, o que está mais para a esquerda, e fala, não, vocês têm que ir no caminho correto. Eu separei uns trechos aqui que eu vou ler. Desculpe ao YouTube espectador, eu leio um pouco devagar, eu não tenho a memória, todos os versos, como o Natan Rufino. O Natan Rufino, eu escuto ele fala, parece que ele tem a Bíblia de cor. Ele fala qualquer versículo, você fala, ele fala 2 minutos. Eu conheço, mas eu preciso ler aqui. Vamos lá. Isaías 1, de 2 a 4, pessoal. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel não sabe, o meu povo não compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezam o Santo de Israel e o rejeitam. Isaías, era difícil, né, ouvir as palavras. Duras são essas palavras, não? Aí a gente vai para Isaías 1, de 17 a 19. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelo direito do órfão e defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Sejam rubros como a púrpura,
como lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos e obedecer, comerão os melhores frutos da terra. Isaías dá uma palavra de alento. Ele mostra que realmente tem um caminho que você deve seguir para comer esses frutos. E vamos finalizar com Isaías 27. Isaías 1, 27. Sião será redimida com justiça, com retidão, os que se arrependerem. Ou seja, se você, YouTube espectador, se arrepender do que você tem feito e se voltar para Deus, ele vai limpar o que é sujo, ou vermelho como escarlate, vai ser branco como a neve. É isso que eu tenho. E José vai falar sobre duas partes da Brit Hadashah, Hebreus e João. Em Hebreus ele deve falar sobre quem é o nosso descanso, né, José? Em João ele deve falar sobre quem é a videira verdadeira. Não é isso, José? Amém. Shalom, Shabbat Shalom. Eu sou José Adélcio. E eu gostaria de fazer, para a gente chegar no Brit Hadashah, eu gostaria de fazer algumas colocações em cima do que o Sami falou, em cima do que o Miguel falou também. Em Deuteronômio 1:12, em Devarim, ele diz simplesmente assim: suportai sozinho toda contenda. Toda vez que nós tentarmos fazer sozinho as nossas coisas, não compartilhar com seus irmãos, e principalmente não compartilhar com Deus, vai sofrer muito, né? E aí, quando as coisas não acontecem, como o povo foi? Nós temos que consultar sempre a Deus nas dificuldades. Mas como o povo fez? Murmurou de novo. E se você, na sua dificuldade, você não confiar no seu Deus, você vai travar. E a palavra diz em Deuteronômio 30 que o Senhor vai à sua frente. Então, independentes das dificuldades que nós estamos vivendo, o Senhor está à nossa frente e vai ter soluções benéficas para aquele que crê nele e o amam e o adoram. Então, essa parte da paraxá eu acho muito importante. É uma paraxá super, como o Miguel falou, você pode estudar ela 5 dias, mas o Senhor está presente em tudo que você for fazer. Já tivemos dificuldades, todos nós tivemos, estamos vivendo um momento com esse vírus de dificuldades, mas o Senhor está no caminho, o Senhor está indo à nossa frente. E com nuvem, ou com lua, ou de qualquer forma, Deus vai orientar vocês. Sobre a Haftará, Isaías fala de uma nação pecaminosa, uma nação desobediente, com dificuldades, tudo, depois que viu todo o amor de Deus, ainda conseguem ficar retalhando e fazer as coisas por sua conta. E como você disse no 16 e 17, nós temos que fazer o bem, parar de pecar, não só amar o órfão e a viúva, porque Deus enfatiza isso, porque os órfãos e as viúvas eram deixados para trás. Mas nós não podemos deixá-los para trás, mas como não podemos deixar ninguém que está com necessidade. Então a Haftará, ela tem que ser, essa Haftará, ela está dizendo para nós sermos amáveis. E se tiver alguma contenda no nosso meio, nós temos que tratar urgente de reconciliar com as pessoas e trazer realmente a palavra do Senhor a eles, né? E uma coisa que no 18 você falou conversa com Deus, Deus falando para razoar. Olha que interessante, Deus está te chamando para conversar, Deus está te chamando para falar quais são suas dúvidas. Um Deus tão bom que está falando, fala, que se tiver certo eu vou atender. Se você não estiver certo, eu vou te ministrar. De alguma forma na palavra vai vir essa ministração. E aí, quando eles falam, se você negar isso, se negar o Senhor, se você for pela sua própria força, trazendo nos dias de hoje,
na palavra está dizendo que serão devorados à espada, diz o Senhor. Mas nós vamos ser devorados pelo inimigo que está querendo exatamente isso, que nós façamos as coisas por nossa conta. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós o consultemos, que nós arrazoemos, que nós discutimos com Ele, que nós falamos com Ele, para a gente realmente poder ter a solução do que nós temos que fazer. Às vezes, aparecem coisas muito loucas, mas é o Senhor que está mandando, é o Senhor que está fazendo. Então, nós temos que só agradecer nas nossas orações, agradecer ao Senhor, independente da dificuldade. E aí eu chego, ainda você falou de Jerusalém, que Jerusalém será fiel a Deus se ela se arrepender, se eles se arrependerem, né? Sião e Jerusalém, eles serão fiéis a Deus se arrependerem. E quem é hoje essa Jerusalém que ele está falando? Somos nós. Nós falamos com o Senhor e nós queremos ser santificados, somos pecadores, temos que nos chegar a Deus, arrazoar com Deus todos os dias, para justamente nós falarmos dos nossos pecados, dos nossos erros e das nossas dúvidas. E o Senhor vai agir, eu não tenho dúvida. Sobre a Brit Hadashah, ela fala exatamente isso. Ela junta essas duas, a Parashá e a Haftará, que eu acho que é de suma importância nós falarmos sempre sobre ela. Ele diz o seguinte em João 15. Ele diz, se permaneceis em Deus e pedires o que quiseres, será atendido. E o que é permanecer em Deus? É seguir o que a palavra dele está falando. É seguir o que essa Parashá está falando. É seguir o que essa Haftará está falando. Corrigir os nossos pecados e pedir, chegar nele. Amai-vos, no 17 fala, amai-vos uns aos outros. Tem pessoas que a gente fala, perdoa, mas não quero mais falar com ele. Então, Deus está nesse negócio. A gente não pode deixar para trás as coisas que vêm de Deus. E fala ainda em Hebreus, em Hebreus fala da incredulidade e da desobediência, que está do 7 ao 12. E essa incredulidade e a desobediência foi o que nós falamos tanto na Haftará como na Parashá. Quando o povo faz por conta, o modo de dizer, ele se arrebenta. Se você vê na Haftará, Deuteronômio 1:41, a derrota em Orna é por obediência, por desobediência. Ou seja, o Senhor falou, não vai. E eles, por homens, foram e se arrebentaram inteiro e perderam a luta. Então, é o que a Brit Hadashah está falando. Nós temos que pedir ao Senhor o que nós temos que fazer. E aí sim, Deus vai responder. Em Hebreus, ele fala da incredulidade e da desobediência, foi como eu já disse. A desobediência ela tem danos graves. E a incredulidade ou você crê ou você não crê em Deus e coloca na mão dele. Em Hebreus 4:11, diz o Senhor, se você deixar de fazer isso, você vai entrar no descanso do Senhor. Vai ter opressão? Vai ter guerra? Vai ter. É só cuidar para não cair e colocar todas as coisas na mão do Senhor. E eu volto a falar, vamos arrazoar com Deus e vai vir a resposta. Amém? Era isso que eu tinha para falar. Poxa, José. Como é bom quando você faz essas amarrações em cima daquilo que nós estamos dizendo. E quando você faz essa avaliação, volta ao sentido do livro Devarim. Vejam só que coisa fantástica. São palavras. Palavras são para ser ouvidas. Palavras são para ser entendidas. Quando Deus te diz assim, vem, me apresenta os teus tópicos, vê os teus pontos, vê as tuas dúvidas e eu vou te resolver. O livro de Hebreus é um livro de judeus messiânicos, nós. Sim. E nós, como judeus messiânicos, muitas vezes achamos que, porque eu sou judeu e acredito em Yeshua, eu já estou resolvido. Vocês querem saber? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, porque é aí onde começa a necessidade de você voltar para os Devarim. E quais são os Devarim? As palavras que Deus deu,
aquilo que nós deveríamos ter ouvido. Aquilo que você disse com relação à obediência é exatamente isso. Prestar atenção no que foi dito, prestar atenção no que foi falado. Deus não joga palavras ao vento. Cada uma das palavras que Deus nos deu, cada uma das colocações que Deus fez durante todos esses 40 anos, era para educar o povo. E Isaías fala de uma coisa triste, muito triste, quando Deus diz: pessoal, eu não aguento mais as vossas festas, não venham conversar comigo porque eu já não aguento vocês. E sabe por quê? Porque o pecado nos afastou. Nós temos aquela situação onde Yeshua, ele tinha medo, e por isso disse para Deus: afasta de mim esse cálice. O cálice que Jesus, Yeshua, não queria era que ele ia ter que carregar os pedidos de pecado que nós carregávamos. Ele trazia para ele, carregava para ele, e foi isso que ele se afastou de Deus. Esse afastamento de Deus era o que doía para Yeshua. Agora nós olhamos para trás e vemos esses devarim e nos lembramos: poxa, é isso que está me afastando de Deus. Não deixe ao vento as palavras de Deus. Entesourem essas palavras. Porque não adianta nada você ter uma mezuzá na porta de casa e não saber o que está escrito, mas você entra e beija a mezuzá. Pessoal, desculpa, isso virou um amuleto. E essa não era a ideia. Miguel, está contigo. É interessante, Samir, e o que o José falou, a questão, ele foi enfático, né? Dizer que a gente precisa conversar com Deus, falar com Deus. Ele até falou: eu falo com Deus, tal. E eu me lembrei de uma situação aqui em Israel. Eu estava trabalhando de voluntário e os funcionários, eles estavam escritos em hebraico. Eu ainda não sabia ler em hebraico, e estava escrito uma frase no banheiro lá no banheiro do hostel onde a gente ficava lá, né? Como voluntário, e os funcionários não queriam dizer o que estava escrito, né? Aí eu falei: não, pode dizer. Como eles viram que eu acreditava muito em Deus, e muitos deles não acreditavam, eram judeus, mas não acreditavam em Deus. Aí estava escrito assim, aí eu insisti, né? Eles falaram: olha, está escrito assim: se você fala com Deus, você é normal. Se você fala com Deus, você é normal. Agora, se você fala com Deus, escuta a voz dele, você está tendo um ataque psicótico. Aí eu falei para eles: eu estou tendo ataque psicótico porque eu ouço a voz dele, sim. E creio que é um ataque psicótico coletivo, né? Porque eu conheço um monte de gente que também ouve essa voz de Deus, né? Então, eu acho que é por aí mesmo, ouvir a voz de Deus, estar sempre presente com Ele, né? Eu fico imaginando, a gente já cumpriu 80% da Torá, né? Falta o último livro, né? Dos 5 faltam 1 livro, né? Então está chegando já o retorno para Gênesis, né? Eu fico imaginando Moisés, ou Sami, falando com o Bnei Israel, né? Depois de praticamente 39 anos juntos, falou: agora eu vou falar as palavras, vou repetir as palavras. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Um velhinho de 119 anos, né? Repetindo tudo que se passou nos últimos 39. E com todos eles, né? Com os pais deles e com os que estavam lá agora, né? Então, é realmente fantástico a presença de Deus conosco, estar junto mesmo e poder ouvir essa voz de Deus, né? Amém. Isso é a coisa mais maravilhosa que é. Muita gente vai achar que nós 3 e muitos outros têm ataque psicótico, psicodélico, não sei o quê, mas é a nossa vida, né? A gente sabe que é real, a gente conhece, a gente sabe que é realidade, né? Então é isso. Shabbat Shalom, amigos. Shabbat Shalom, José. Shabbat Shalom, Sami. Até a próxima. Shabbat Shalom. Um Shabbat de muito Shalom para todos vocês, pessoal. Obrigado,
Até semana. Tchau.